Olá, queridos irmãos, a paz e a graça de Cristo a todos aqueles que em todos os lugares invocam o nome do Senhor. Estamos uma vez mais com vocês para a gente apresentar estas pré-aulas, cujo intuito é fornecer algum tipo de suporte bíblico-teológico para os nossos professores de EBD e educadores cristãos. E, para tanto, nós queremos lembrar a você que iremos fazer o comentário da nossa lição de número 1 da Lições Bíblicas Jovens do terceiro trimestre de 2022, cuja temática é Imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. Comentarista dessa belíssima revista é o pastor Tiago Brasil, ou doutor Tiago Brasil, um jovem referencial na escrita e na teologia e na educação cristã contemporânea da nossa casa publicadora da Assembleia de Deus. E a lição que queremos comentar é a lição de número 1, de 3 de julho de 2022, cuja temática é Morrer para Viver, abrindo mão do eu para seguir a Cristo. E o nosso texto principal, o texto áureo, ele diz: porque se vivermos para o Senhor, vivemos. Se morrermos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos capítulo 14, versículo 8, é a referência bíblica. O texto bíblico que norteia toda a construção e argumentação do referido autor está em Romanos capítulo 6 e os versículos 1 a 4. Nelas, o apóstolo Paulo está tecendo uma argumentação extremamente interessante sobre um conceito equivocado que acabou chegando à comunidade de fé que estava em Roma, a concepção de que a graça era uma licença, um consentimento para pecar. Portanto, Paulo vai desconstruir essa argumentação equivocada e, a partir da sua argumentação, ele faz algumas provocações que são dignas de serem repetidas. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Em linhas gerais, Romanos capítulo 14 e versículo, em especial o versículo 8, que é o texto áureo dessa lição, ele está trabalhando ou tratando do pertencer ou do pertencimento exclusivo ao Senhor. Paulo já irá continuar afirmações dessa natureza em Romanos capítulo 8, onde ele vai traçar uma série de situações que tentarão nos separar do amor de Cristo. E ali ele também repete a expressão nem a vida, nem a morte. E nesse texto nós percebemos que nos dois extremos possíveis o Senhor pretende nos governar, tanto na vida como na morte. A vida se esforça para separar o jovem cristão, levando-o a um distanciamento assustador e mortal da presença do Senhor. Mas ele pretende também nos governar diante daquilo que é o pavor de todos os homens, né? A morte. E para essas duas questões, a graça de Deus tem a resposta para os dilemas da vida e para as incertezas e medos da morte. Sabe, essa exclusividade de que o apóstolo fala, ela se dá por algumas razões e afirmações que são feitas pelo Evangelho. E eu quero pontuar aqui para você algumas, para que você possa compartilhar aí com os seus alunos, com aqueles que estarão sendo ministrados por sua atuação como professor da EBD, educador cristão. Primeiro, um amor extravagante. Romanos capítulo 5 e versículo 8, Paulo irá dizer de forma muito graciosa: mas Deus prova
o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É por essa razão que Deus deseja e pede e espera essa exclusividade, essa separação específica para Ele. Segundo, a delimitação do nosso agir dentro da jurisdição da vontade de Deus. Quando você lê Gálatas capítulo 5 e versículo 13, o apóstolo Paulo, mesmo autor dessa epístola aos Romanos, vai descrever as obras da carne e o fruto do Espírito com as suas dimensões. E ele nos afirmará que existe algo chamado de jurisdição da vontade de Deus. Ele vai empregar uma linguagem jurídica e Pedro dirá algo semelhante quando ele diz: todo, pois, aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. É como se o apóstolo estivesse descrevendo uma dimensão e um modo de viver que me colocam dentro de uma jurisdição espiritual que, a não ser que o diabo tenha algum tipo de base legal, ele não tem permissão para interferir, tocar ou agir de forma destruidora na minha vida e na vida de qualquer um daqueles que me ouvem nessa oportunidade. Terceira coisa que Paulo pontua aqui é uma viva memória. Efésios, capítulo 2, versículo 5, é um texto bem objetivo acerca do assunto que estamos tratando, e ele vai dizer algo muito interessante. Efésios, capítulo 2, versículo 5, eu quero ler com você. Ele vai dizer: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele está falando que essa memória deve ser um forte norteador do nosso desejo de vivermos não mais como os homens que vivem na condição de mortos espirituais, mas uma vez que nós somos ressuscitados em Cristo, devemos agora viver de uma perspectiva que essa memória nos norteie, que nós antes vivíamos sobre o domínio do medo, sobre o domínio do pecado, da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência. Mas agora, em Cristo, somos influenciados por outras forças, por outros nortes, por outras virtudes, com outras propostas. Uma quarta questão que ele coloca, e isso exige essa exclusividade de Deus em relação a nós, é a derrota do nosso maior inimigo. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 26, o apóstolo irá falar sobre essa mesma questão. Eu vou ler com você. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo de número 26, ele dirá: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O amor e a obra de Deus foi capaz de triunfar sobre o maior inimigo dos homens, porque a morte não conseguiu deter a Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 1, faz uma afirmação bem provocadora e ousada. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde está Cristo à destra de Deus. Portanto, o apóstolo parte do pressuposto de que essa vitória de Cristo sobre a morte, ela agora é aplicada a nós. Ela se instala em nossa natureza e, portanto, nós também partilhamos essa mesma expectativa. Uma outra questão que o apóstolo levanta é que pagaram a conta que nos obrigava a viver no cativeiro. Colossenses capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo vai falar sobre a cédula que era contrária a nós, que foi cravada e rasgada, riscada no Calvário. Esse riscar, em texto grego, exaleipo, tem a ideia de pegar um papiro onde está a condenação, do qual eu sou réu, e antes dela ser lida, alguém derrama sobre ela uma composição ácida capaz de não deixar uma única letra que me torne, portanto, passível de punição. É a remoção da condição de réu. E Paulo dirá que Cristo, Deus em Cristo, fez isso no tribunal do Calvário, aplicando toda a ira devida àquele que é o legítimo e único representante legal da raça humana, ou aquilo que Paulo irá chamar em 1 Coríntios de segundo Adão, ou seja, o Adão
celestial que não fracassou, mas que cumpriu plenamente o seu propósito, a sua obra, mesmo diante da morte mais cruenta, ele faz a afirmação mais ousada. Diferente do primeiro Adão, que diz, tive medo e me escondi, o segundo dirá, tetelestai, está consumado. Portanto, é dessa ressurreição, desse triunfo, dessa vitória, que o apóstolo está falando na epístola em questão. Nosso tempo de vida desperdiçado foi resetado. Essa é a ideia, a linguagem tecnológica contemporânea de resetar. Quando você pega um aparelho que está danificado, sobrecarregado com sobrecarga. Assim éramos nós. Estávamos totalmente sucumbidos diante do pecado. As nossas almas eram verdadeiras masmorras, lixões interiores, e elas foram resetadas de tal maneira que nós temos agora uma nova configuração. Atos 17:30 irá dizer o seguinte: e Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas convida todos os homens que em todos os lugares se arrependam, porque tem dado provas disso, ressuscitando o juiz dentre os mortos, a saber, o seu filho. O que Paulo está dizendo no contexto de Atos aos gregos é justamente isso, que o Senhor ele está resetando o nosso passado. Quando somos sepultados com Cristo, o nosso passado é sepultado. Eu gosto de uma frase atribuída ao reverendo Charles Hodge Spurgeon, importante pregador do século XIX, pregador inglês. Ele dizia, sepultei a minha velha natureza nas águas do batismo, mas logo descobri que ela sabia nadar. A ideia de que a natureza, mesmo crucificada e sepultada, ela tem a possibilidade de voltar a assumir o comando da minha vida e então me levar a viver não mais como alguém que ressuscitou em Cristo, mas voltar a viver uma vida marcada por morte espiritual. O apóstolo também pontua uma provocação que a gente precisa levantar aqui. Quais as implicações reais para a vida do legítimo discipulado? Porque essa é a ideia. O morrer em Cristo, o ressuscitar em Cristo, me torna discípulo. E a vida nova que nos foi outorgada, ela parte da salvação conquistada por Cristo, mas dada a mim gratuitamente. E essa graça que me salvou não me dá em momento algum a lição ou a permissão para brincar ou banalizar essa mesma graça que custou tão caro. E o conhecimento da graça de Deus não construirá em nós de modo algum legalismo, nem também construirá em nós de modo algum um estilo de vida que poderíamos chamar de libertino. Portanto, a graça não produz libertinagem moral, a graça não é uma permissão para pecar e, acima de tudo, o conhecimento dessa graça produz em mim uma vida de excelência moral, mas essa excelência moral nunca se torna legalismo, que faz com que eu veja os outros apenas como inferiores e eu dotado agora de uma moralidade excelente. Do contrário, essa santidade que brota da ressurreição, essa santidade que brota da justificação, essa santidade que brota da graça, fará com que a minha vida aponte para a legítima fonte dessa reforma poderosa que ocorreu em mim, que é a pessoa bendita do Filho de Deus, a saber, Cristo Jesus. E a vida nova, ela começa literalmente, na afirmação do apóstolo Paulo, com um sepultamento público nas águas do batismo. É interessante que o ressuscitado, aquele que foi sepultado, o sepultamento aqui é um símbolo, o batismo é um símbolo de um ritual que aponta para um sepultamento da velha natureza. O ressuscitado, ele abraça a radicalidade de viver para a glória de Deus. E esse viver para a glória de Deus desbanca todo egoísmo, todo narcisismo, toda maldade, toda ambição, todo egoísmo. Literalmente é a redenção daquilo que em nós está destruído, que é a nossa intencionalidade. Todo homem, pois, que agora está em Cristo,
a sua intenção move-se em uma única direção: viver ou morrer para a glória de Deus. Agora, quais são os riscos reais da nossa associação com Cristo? Essas consequências, elas são inevitáveis, elas gerarão problemas, e é disso que a nossa lição está trabalhando. No capítulo, no nosso primeiro tópico, a vida nova que recebemos, ele nos afirma que a graça nos faz mudar de vida, e essa mudança de vida é resultado da nossa associação com Cristo, e ela produz expressões significativas e observáveis. O mundo perceberá, as pessoas perceberão. Por quê? Porque nós começamos a existir e ter um estilo de vida caracterizado, de certa forma, por um boicote da maldade. E nós tentaremos imitar a Cristo, porque Cristo e Deus lidaram com o problema do mal neles mesmos. Ou seja, ele assumiu esse mal, a consequência, a punição dele, a ira de Deus que gerou a morte de Cristo. Mas o mesmo Deus e Pai ressuscita o seu Filho. Portanto, o nosso segundo tópico, ele vai falar sobre livres do pecado, mas escravos de Cristo. E as falas que o apóstolo coloca aqui são muito interessantes, porque ele vai pensar literalmente a partir de uma realidade que caracterizava a vida social dos irmãos da igreja de Roma. A sociedade romana era uma sociedade escravocrata, onde todos sabiam, tinham entendimento de que um escravo, ele literalmente experimentava aquilo que é chamado de morte social. Ele não tem existência, as pessoas não contavam ele como um ser humano de verdade. Enquanto que a libertação de um escravo era uma experiência entendida como renascimento social. O indivíduo passava a ter direitos, privilégios e possibilidades. A sua existência agora era reconhecida. E é disso que Paulo está falando, sobre esse processo de filiação. E ele vai na mesma linha de raciocínio do apóstolo João, quando ele diz: mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E como é que Paulo descreve essa reviravolta dessa condição de morte social para um renascimento espiritual também? Ele vai usar a realidade de que todos nós não podemos ignorar o fato de que o mundo espiritual é real e concreto. Existe um reino organizado cujo senhor tirano dele é o arqui-inimigo de Deus, a saber, o diabo. E Paulo vai descrever esse processo de libertação dizendo que nós somos transportados de um império de terror para um reino de amor. Exatamente isso que você está ouvindo. Ele está dizendo que, portanto, uma vez que nós somos transportados desse império do terror para um reino de amor, agora a nossa vida correta, as decisões que tomamos, o nosso dizer não àquilo que afronta a santidade de Deus, é a prova observável de que não somos frutos mais dos nossos impulsos carnais, como antes, porque não tínhamos controle. Éramos escravos de um Senhor que governava as nossas emoções, desde a nossa mente até a periferia da nossa alma, tudo estava sob seu domínio. Mas agora nós estamos debaixo da influência poderosa do Espírito Santo. E por conta disso, dessa novidade de vida, um desafio nos é posto. Literalmente é uma vida de consagração num ambiente dominado por depravação. Literalmente é disso que o apóstolo está pensando. E agora, a partir da realidade dessa sociedade escravocrata, o apóstolo Paulo descreve os benefícios e as responsabilidades do estar em Cristo. Primeiro, ele descreve literalmente em pelo menos 5 afirmações que eu quero pontuar para você. Primeiro, renascimento. É um renascimento real. Literalmente, o estar em Cristo é o ser uma nova criatura. Paulo escreveu aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele nos dirá: se alguém, pois, está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram,
e eis que tudo se fez novo. E esse renascimento, literalmente, é uma transposição, literalmente é um transportar de um reino de terror para o reino de amor. É isso que a Bíblia irá dizer quando diz: e ele nos transportou do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz do Filho do seu amor, a fim de que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Segunda coisa é libertação, é a condição de deixar de ser cativo. Você agora usufrui de uma liberdade que você não tinha. A sua vida era cativa, você não tinha domínio sobre as suas decisões. Elas eram influenciadas por forças espirituais terríveis. E a leveza de quem teve o seu jugo sacudido. A ideia é que o escravo carregava sempre um jugo, mas quando ele era libertado, ele não era mais obrigado a usar aquele jugo. Esse jugo se quebrou. E esse mesmo jugo pode ser quebrado na vida dos seus alunos, na vida das pessoas que você conhece, se elas aceitarem ao convite de Cristo. Vinde após mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Literalmente, duas coisas que caracterizam o homem, tanto na vida como na proximidade da morte, é o medo e a insegurança. Mas essas duas coisas perdem a sua eficácia na vida daqueles que estão agora em Cristo, pois nós não estamos mais em estado de condenação, mas em estado de absolvição. É isso que Paulo irá dizer em Romanos capítulo 8 e o versículo 1. Ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Nós passamos da condição de cativos para herdeiros. Saímos da condição de reféns de um cativeiro para herdeiros de um reino com possibilidades maravilhosas. E tudo isso é extremamente assustador, mas ao mesmo tempo é revolucionário. Isso provoca, sim, uma metamorfose nas nossas vidas, de tal maneira que aqueles que observam o nosso viver perceberão essas realidades instauradas e instaladas em nosso viver. E você perceberá que para o apóstolo Paulo, isso começa com a renovação do entendimento. E o entendimento da obra vicária de Cristo gera uma nova perspectiva de vida. A própria ideia de culto ao Senhor, ela pressupõe essa metamorfose do entendimento. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso novo entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Portanto, Paulo está dizendo que trata-se de uma metamorfose de uma consciência de culpa para uma consciência que é cativa agora do perdão. E a proposta daquele que prega e ensina é justamente ver acontecer na vida dos seus alunos e daqueles a quem ele prega, ministra e ensina aquilo que Paulo diz: levando cativo a obediência de Cristo, toda altivez e raciocínio que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Então, diante dessas observações, nós entendemos que eu já posso viver, pois eu nasci de novo, eu tenho uma qualidade nova de vida. Literalmente, Paulo está nos dizendo que não somos mais cativos do império do pecado. Do contrário, nós temos uma vida consagrada a Deus. Nós temos uma vida de consagração num ambiente dominado pela depravação. Sabemos que o mal e a maldade são reais, concretos, fazem as suas vítimas, provocam tragédias, mas agora somos desafiados a viver uma nova qualidade de vida na presença daquele que nos chamou em graça, nos atraiu em graça, nos sustenta pela graça, nos santifica pela graça e nos arrebatará para que a obra da graça seja concluída. E a nossa
Conclusão, faz essas afirmações. Seguir o Mestre é a própria razão de ser da nossa espiritualidade. Na sociedade decadente que vivemos, as pessoas estão sempre em busca de seu ego, de suas ambições carnais, do pecado. É urgente uma guinada na humanidade em direção a Cristo. Ele morreu e ressuscitou para nos libertar do jugo do pecado. Então, quando eu estou sepultado em Cristo, o meu ego, ele é destronado. Quando eu estou ressuscitado em Cristo, uma nova natureza, a natureza de Deus em Cristo, brota na minha natureza, de modo que todas as dimensões do meu caráter, da minha personalidade, da minha natureza, estão agora sob a influência da ação poderosa da graça e me tornam capazes, portanto, de manifestar Cristo por onde eu passo e declarar quão agradável é ser livre do cativeiro do próprio ego e tornar-se escravo de Cristo. Um grande abraço a todos, Deus abençoe, faça um bom proveito dessas observações, aplique-as contextualizando a realidade dos seus alunos, é o meu desejo. Um grande abraço, atenciosamente, Pastor Lucia Freitas, Camboriú, Santa Catarina.